Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, me ilumine. Amém. Podemos sentar. Você que também agora nos acompanha pelo sistema Canção Nova de televisão, de comunicação, também peço para que você possa, mesmo estando em casa, muitos estão agora preparando o almoço, correndo, mas o mais importante de tudo é poder escutar a palavra. Eu sou Rafael Brito, sou membro do apostolado de São Rafael e Santos Anjos, e com muita alegria tenho a honra de poder estar aqui nesse lugar, na minha casa, na Canção Nova, casa do meu pai, Padre Jonas, e também do querido Padre Léo, que tanto pregou aqui nesse lugar. Dou as boas-vindas para você que está aqui, você que nos acompanha, nesse acampamento, Fortes na Tribulação. E hoje nós temos uma grande tentação, que é a tentação de sentir que, com nossas forças, aquilo que Santo Agostinho, os padres da igreja, combateram muito, que foi uma heresia, a heresia de Pelágio, que hoje nós chamamos de neopelagianismo, que pelas nossas forças, pelos nossos méritos, nós conseguimos alguma coisa. Mas é na provação que nós somos provados, e ao mesmo tempo é na provação que nós entendemos o quanto somos frágeis. É na prova, quando você já não tem mais ninguém nessa vida, além de Deus, para se apoiar, que você começa a perceber que aquilo que foge às suas mãos, às nossas mãos, aquilo que a gente achava que nós podíamos controlar, nos lembra quem somos, que nós somos o quê? Pó, e ao pó voltaremos. É providencial essa música, porque essa canção, ela é antiga, nossos avós cantavam, mas não tem, não sei você, pelo menos na minha cidade, no interiorzão lá de Barreto, tão velho de guerra, quando cantava essa música era em velório. Na hora que pegava, na hora que, não é, ah lá, canta, essa música é música de velório, mas ela é propícia porque você vai entender porque é a pregação que eu vou fazer hoje. Quando colocava os 6 carregador fúnebre, colocava a mão na alça do caixão, começava, segura, como é que é? Na mão de Deus. Aí sempre começa lá no meio, né? Se as águas do mar da vida lá, ó, quiserem te afogar, né? E aqui, eu me lembro que naquele momento, nessa hora do velório, quando começava a cantar essa canção, aí parece cair a ficha. Tipo, aquele ente querido que tinha falecido, agora ele vai ser sepultado. Porque se canta essa música na hora que o morto vai para ser sepultado, sim ou não? Pelo menos lá é assim, parece um ritual, parece um rito. O padre vai lá, faz a exéquia, reza o terço, está tudo tranquilo. Chora bastante no começo, assim, as primeiras 3 horas chora e depois cansa de chorar, começa a conversar com um, com o outro, começa a conversar coisa aleatória, falar do morto, que ele era aquilo, que o cara era o maior sem vergonha, já está sendo canonizado no velório. Mas era uma pessoa boa, era isso, aquilo, outro, né? Aí, quando chegava o último momento, sempre esse horário do seguro na mão de Deus é na parte da tarde, depende. Às vezes a pessoa morre de tarde, ela é velada a parte toda da noite, de manhã. Aí, quando é de tarde, umas 2 horas, 3 horas, vai o cortejo fúnebre para poder sepultar. Aí começa, segura na mão de Deus e vai, né? Ou então, com minha mãe estarei, não é? Mas é isso. Porque qual é a maior tempestade da vida? Qual é a maior provação que o ser humano vai passar na sua vida? Não é essa provação que você está vivendo agora. Porque é essa provação que você está passando, que eu e você, que nós passamos, minha gente, são provações que, se nós olharmos lá atrás, passamos por coisas piores e estamos aqui. Mas a maior prova que o ser humano vai passar vai ser no momento derradeiro da sua vida. É por isso que os santos e a sabedoria da igreja nos ensina o tempo inteiro a nos lembrar de quem somos e que um dia nós iremos morrer. A palavra em latim, memento mori, lembra-te que um dia morrerás.
Nós vivemos em uma época, em uma sociedade que se esqueceu, justamente por causa daquela filosofia e também do modernismo que entrou, não somente na cultura ocidental, mas por causa das tecnologias, do conforto, da busca constante de termos algo sempre melhor, o prazer, a tranquilidade, o conforto, aquilo que é mais rápido, a gente esquece que um dia nós vamos morrer. E quando nós nos esquecemos que nós iremos morrer, nós temos a ilusão da imortalidade. Mas quem sabe que os seus dias estão contados, como diz a palavra de Deus, vive o momento de agora experimentando a presença do Todo-Poderoso. Agora, a palavra que eu quero trazer com você, está em Tobias, capítulo 1, versículo 3. Livro de Tobias, capítulo 1, versículo 3. Eu costumo dizer que eu me considero muito mais um contador de histórias do que um pregador. Porque contar histórias era o jeito que Jesus contava para a multidão. E assim a gente consegue encontrar nas histórias e ao mesmo tempo na pregação aquilo que a palavra em si traz para nós. Eu sou membro do apostolado de São Rafael e Santos Anjos, eu quero que vocês depois conheçam essa obra. É uma obra onde nós propagamos a devoção aos anjos. Eu tenho uma live que faço todos os dias às 21h30 no meu canal Rafael Brito, lá no YouTube, mas também você pode me seguir no Instagram, nas redes sociais. Rafael Brito, vai lá, porque depois você vai aprender muito sobre os anjos. Veja, a fé, ela é um escudo nas provações, mas é um escudo diferente do modo como nós imaginamos. Às vezes nós achamos que a fé vai nos proteger das provas e nos proteger dos sofrimentos, ao contrário. A fé te fará enfrentá-los e a vivenciá-los com um jeito diferente de viver. A palavra se encontra em Tobias, e vamos direto à palavra, e conta a história de um homem chamado Tobit. Na verdade, é a história de um rapaz, de um senhor, de um jovem, de um menino, que foi criado pela sua avó. Ele era órfão e criado na sua tribo de Efraim, uma das tribos menores de Israel. Ele era o último dos filhos, o menor, um pequenino. Seus pais faleceram e sua avó cuidou dele. Começa assim a palavra, ele dizendo: Eu, Tobit, trilhei os caminhos da verdade todos os dias da minha vida. Dei muitas esmolas a meus irmãos e a meus compatriotas, deportados comigo para Ninive, na Síria. Quando eu era jovem, estava ainda em minha terra, a terra de Israel. Toda a tribo de Neftali, meu antepassado, se separou da casa de Davi e de Jerusalém, cidade escolhida entre todas as tribos de Israel para os seus sacrifícios. Lá é que está o templo de Deus, onde ali habita, onde fora construído e consagrado para todas as gerações. Todos os meus irmãos e a casa de Neftali ofereciam sacrifícios ao bezerro de ouro que Jeroboão havia construído em Dan, sobre as montanhas da Galileia. E muitas vezes, presta atenção, muitas vezes, eu era o único a vir em peregrinação a Jerusalém, por ocasião das festas para cumprir a lei que obriga todo Israel para sempre, e acudia presuroso com as ofertas dos frutos dos animais, do dízimo, do gado e da lã. Eu as entregava aos sacerdotes. O segundo dízimo eu dava para gastá-lo em cada ano em Jerusalém, o terceiro entregava aos órfãos, às viúvas e os estrangeiros que viviam com os israelitas. E dava a eles 3 em 3 anos, e nós consumíamos conforme os preceitos da lei, porque assim tinha me ensinado a minha avó Débora, mãe do nosso pai Ananiel, pai de meu pai, que havia morrido e deixado-me órfã. Chegando à idade adulta, casei-me com uma mulher da nossa parentela chamada Ana, e ela me deu à luz um filho, ao qual chamei de Tobias. Quando aconteceu a deportação para a Síria, ao ser desterrado para Ninive, todos os meus irmãos da minha raça comiam dos alimentos dos pagãos, quanto a mim eu me guardava de comer daqueles alimentos.
E como eu me lembrava do meu Deus com toda a minha alma, concedeu meu Altíssimo um favor diante do rei. Morto o rei, sucedeu-lhe que seu filho Senaqueribe tomou lugar em seu trono. E ele, então, retirou de mim tudo o que tinha e fui me esconder. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, a história de Tobit, no livro de Tobias, nos narra a história de um homem justo, que cresceu na lei, buscando vivenciar um culto agradável a Deus. A diferença de Tobit para com os outros israelitas que iam ao culto no templo, foi que ele aprendeu com a avó, que você precisa de amar a Deus, não somente com palavras, mas também com ações, e que adorar a Deus e prestar um culto a Ele, é também cuidar daqueles pelo qual precisam, e que pediram a Deus um pouquinho, um cadinho de uma resposta. Pois cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros, pois dar de comer e dar esmola a quem tem fome, a quem passa na sua casa, mesmo quando você precisa, sobretudo no tempo de provação, preste atenção, se você olhar bem, Deus sempre te mandará alguém para que você ajude no tempo em que você mais irá precisar. Eu não sei, talvez isso é só comigo, eu não sei se é com você também, mas quantas vezes, às vezes faltando dinheiro em casa, o pobre batia pedindo comida, ou alguém pedia algum dinheiro para poder dar de comer a alguém, porque assim Madre Teresa nos ensina, ela dizia, eu pedi paz, Deus me mandou a oportunidade para que eu tivesse controle e vivenciasse aquilo com paz, eu estava com necessidade, Deus me mandou alguém mais necessitado do que eu, porque ao final das contas, aqueles que têm uma vida constante com o Senhor e que busca viver nele, vive na sua alma uma profunda angústia de espera, mas ao mesmo tempo vive e busca em todo o tempo uma resposta, e essa resposta muitas vezes o Senhor não nos dá, mas Ele pede para que nós possamos ser a resposta para quem nos procurou. É um paradoxo. E ser forte na tribulação não é você ser melhor do que ninguém, mas é você descobrir na sua vida que independente das circunstâncias de tudo, mesmo quando você estiver na abundância ou não, quando tiver com a conta cheia ou com o cartão vermelho, literalmente, do banco te mandando embora, quando o emprego fechar as portas e quando aquela situação triste acontece, quando a enfermidade bate na sua casa, quando você não pode de forma alguma controlar as situações, porque até então, quando nós temos controle sobre as coisas, às vezes, infelizmente, nem de Deus nós nos lembramos. Mas a provação chega, e quando ela chega com força, porque você pode falar para a pessoa que está do seu lado, pergunta para ele assim, você já passou por prova? Está passando por provação? Pergunta para ele. Fala para ele, está passando por alguma provação? Se não, eu tenho uma má notícia para te dar, meu amor. Você vai passar. Porque a vida é uma provação. A gente já nasce na provação. Nós nascemos entre dores do parto. Essa é a vida. Mas existe uma diferença daqueles que vivem neste vale de lágrimas, nas dores sozinho, e aqueles que andam com Deus. A história de Tobit é uma história linda, porque ele é um homem justo, que busca adorar a Deus, fazer o certo, buscar aquilo que é certo, adorando ao Senhor, enquanto os outros estão fazendo idolatrias, adorando, e de um modo ou outro, nós vemos aqui uma realidade aonde o Deus Todo-Poderoso está olhando para Tobit, mesmo diante das circunstâncias. Agora você imagina, você ser levado, invadem aqui agora, Cachoeira Paulista, o Brasil, e te levam embora, te arrastam, levam você embora. Você sai só com a sua roupa do corpo, com seu filho e com a sua esposa, como foi com o velho Tobit, e ele deixa para trás tudo que ele construiu, tudo aquilo que Deus prometeu para ele, tudo aquilo que Deus falou. Você imagina às vezes quando Tobit subia a Jerusalém para adorar a Deus, das ofertas que ele fazia,
ele fazia 3 tipos de oferta. Ele pagava o dízimo dos holocaustos, ele pagava o dízimo dos sacerdotes, ele dava de 3 em 3 anos, ele juntava o 10% do que ele ganhava do salário dele em 3 em 3 anos, colocava na aplicação, em vez de ele pegar aquele dinheiro e aplicar ou fazer um investimento, ele tirava e dava para os pobres. E ele acreditava fielmente na palavra de Deus, que aquele que dá de comer a quem tem fome, ou aquele que empresta ao pobre, empresta a Deus. E agora ele vê o império da Assíria vindo e arrastando, levando embora todo mundo, a sua família. Mas Tobit não perdeu a sua herança e nem a sua riqueza, porque não é sobre coisas, não é sobre o que você tem, não é sobre suas posses, mas sobre a maior riqueza que você tem, a sua família, os seus filhos. Tobit perdeu tudo, mas não perdeu seu filho, não perdeu sua família. Aqui então, nós conhecemos o resto da história. A história do livro de Tobias, ela é conhecida por causa da história do arcanjo Rafael, o medicina de Deus, o anjo que foi enviado para curar o velho que ficou cego e a moça Sara, que estava com depressão, ferida na alma, e que os dois pediram a Deus a morte. Era tão forte a provação na vida deles, que eles pediram a Deus a morte. Quantas pessoas nós conhecemos, que têm passado nessa vida, e que já não suportam mais as provações que têm passado. Pessoas doentes na alma, no espírito e na mente, com profunda depressão, e você que nos acompanha também. O Senhor me mostra muitas pessoas que estão me acompanhando agora aqui, e que também estão passando por provas. Pessoas que tiveram nas suas famílias, pessoas que tiraram a sua própria vida, porque não aguentaram a dor da existência constante de provas que não passam. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Aqueles que têm o Senhor como a sua herança, aqueles que entenderam que tem que colocar na mão de Deus determinadas realidades que fogem ao teu controle. Fugir ao controle de Tobit, ser arrastado com sua família e seus filhos e com o seu povo para um país distante. Ele não podia controlar isso, ele era somente um homem. Existem coisas nessa vida que nós não conseguiremos jamais controlar. Mas não é importante você controlar as coisas. O que importa é que Deus dirija os teus passos. Porque assim diz a palavra, o homem pode organizar o seu caminho, mas é Deus que dirige os seus passos. E colocar a sua vida na mão de Deus não é algo tópico, algo aleatório. Colocar a sua vida na mão de Deus é realmente deixar ser guiado por Deus, é segurar na mão de Deus e ir. Segura na mão de Deus e vai, meu filho. Como uma criança que não sabe andar e ficar em pé e precisa de segurar na mão de alguém para se equilibrar, porque sozinho cai. É como os apóstolos no meio da tempestade, que estão passando por tribulações, e que está a tempestade acontecendo, Jesus vem andando sobre as águas, Pedro vem andando, gritando, Jesus vem, Pedro vem, começa a afundar, e aí Pedro estende a sua mão e segura na mão de Deus que o tira das águas. Essa música, eu não sei se foi pensada por acaso, mas ela faz todo sentido com o tema até mesmo com a imagem que está aqui atrás. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Essa música foi inspirada na tempestade acalmada do Senhor. Você não vai poder enfrentar, muitas vezes, não vai conseguir na sua vida resolver determinadas situações. Você não vai poder impedir a tempestade, mas você vai poder enfrentá-la. O deserto, ele vai ser necessário, mas você não estará sozinho. A provação, a dor, ela não será evitada, mas você não estará só. Tobit é levado para lá,
arrastado com a sua família, e quando ele chega na Síria, em Nínive, ele alcança a graça diante do rei, ele começa a se tornar um dos administradores daquela região, fica muito rico, ajuda os seus irmãos, aqueles que não podiam comer. Uma vez por ano ele chamava alguém para comer em casa, ele dava de comer, ele dava esmola, ele fazia tudo que ele aprendeu com a avó. O rei morre, chega Senaqueribe, que era alguém que odiava Israel, queria acabar com a raça de Israel, confisca todos os bens de Tobit. Tobit fica sem nada, de novo, uma segunda vez. A primeira vez, o tiram da sua terra e ele sai só com o que tem. A segunda vez, pior ainda, numa terra estrangeira, são confiscados seus bens, ele tem que fugir e vai viver na casa de um amigo escondido durante 40 dias, até que depois Senaqueribe é morto pelos seus filhos e lhe é restituído tudo. Mas veja, perdeu uma primeira vez, perdeu uma segunda vez, o rei morre, lhe é restituído de novo, e agora ele está de novo com a sua fortuna, sim ou não? Mas veja o que acontece no capítulo 2, ele continua ajudando, ele continua adorando a Deus, ele é próspero, ele tem tudo o que precisa. No capítulo 2 diz: em nossa festa de Pentecostes, foi-me preparado um excelente almoço e reclinei-me para comer. Quando puseram a mesa com numerosos pratos, eu disse a meu filho Tobias: filho, vai procurar um dos nossos irmãos deportados em Nínive, algum pobre de coração fiel, e traze-o aqui para comer conosco. Esperar-te-ei até que volte, meu filho. Saiu, pois, Tobias à procura de algum pobre entre os seus irmãos, e quando regressou, Tobias disse ao papai, presta atenção, olha o que o filho falou para Tobit: pai, há um homem nosso, do povo, que acabou de ser assassinado. Ele foi estrangulado e foi lançado na praça do mercado e ainda está lá o corpo dele. Levantei-me imediatamente, deixei meu prato intacto, fui tirar o homem da praça, coloquei-o num quarto, esperando o pôr do sol para enterrá-lo à noite. Tornei a entrar, lavei-me e tomei a refeição na tristeza, recordando-me das palavras que disse o profeta Amós: vossas festas se converterão em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Veja, Tobit no dia da festa de Pentecostes. Que dia que era? Que festa que era? Que festa que era? Pentecostes. A festa que dava e que os israelitas celebravam o dia que Deus havia dado a lei para Israel, a Torá. E esse dia era uma festa. E no dia da festa, ele vai ter que se lidar de novo com o morto. Porque ele fazia isso, Tobit, se ele tivesse no nosso tempo, ele teria uma funerária, porque ele enterrava os mortos, era um gesto de caridade, de misericórdia que ele fazia. Dava sepultura, a última dignidade para alguém. E meus irmãos, que forte. Aquele homem vai, pega aquele corpo que foi estrangulado, coloca no quarto do lado da sua casa. Um judeu não podia tocar um morto porque ele ficava impuro durante muitos dias. E ele não se importa com isso, porque para ele o que importa é poder dar sepultura a um irmão seu. Ele prefere ficar impuro pela lei mosaica do que deixar um irmão seu jogado na praça e apodrecendo. Olha que forte. Tobit nos ensina que nós precisamos, dentro daquilo que é o maior dom que nós recebemos da igreja, é lembrar que o amor é maior do que os nossos escrúpulos. Aquele homem, ele vai a noite toda enterrar, cavar uma cova escondido, porque ainda era perseguido. E acontece aquela história que você já sabe. Quando ele volta de manhã cedo, ele se encosta no muro, tem alguns pardais que defecam, caem, as fezes de pardais sobre os olhos dele, ele fica cego, gasta tudo que tinha. E de novo, pela terceira vez, ele perde tudo, materialmente. Porque ficou cego, não podia trabalhar, as pessoas começam a dizer para ele: e aí, o que adiantou você ser bom? Do que adiantou você ajudar, você tirar do seu, agora que você precisa, sumiu. Sabe aqueles amigos que estavam com você
só quando você podia dar alguma coisa. Aí você ficou doente na pandemia, por exemplo, sumiu. Aí você olha para o lado, você olha para o outro. Você vê as crianças que você precisa de alimentar, as contas que precisa de pagar. Você liga para um, liga para outro, pede um dinheiro emprestado, pede uma ajuda num trabalho, uma indicação aqui, some todo mundo. Aí você pergunta, ué, mas a palavra diz que a gente tem que ser bom? E a gente procura ser bom, o que acontece? A aprovação parece para quem é bom, o bicho aperta. Não é assim? Queridos, Tobit ficou cego, ele não tinha mais ninguém. Então, ele começa a orar, a adorar a Deus. Em um determinado momento da oração, ele fala para Deus assim, Senhor, eu estou tão envergonhado porque sou cego e não consigo mais sustentar nem minha casa, que eu lhe peço a morte. A palavra diz que naquele momento, do outro lado tinha Sara, que tinha já morrido mais de 7 maridos. Os caras eram corajosos também, né? Você imagina? Você imaginou? Você se apaixonar. A Sara tinha um negócio que ela... aquilo ali era uma paixão fatal, literalmente. A pessoa ficava apaixonada. A hora que apaixonava, chegava a pedir a mão em casamento para o pai da Sara, o seu Raguel. O velho já estava com a pá na mão, assim, tipo assim, você quer casar com a minha filha? Tá bom, demorou, filho. Onde o senhor vai com essa pá aí, seu Raguel? Não, é que eu tenho aqui no fundo de casa, aqui, eu comprei um pedaço de terra aqui para poder fazer uns túmulos, já tem uns 7 enterrados, esse é o próximo. Essa coitada que sepultou 7 vezes. Veja, que a morte, você está entendendo o que eu estou falando? A morte, ela está na vida de Sara, do outro lado do mundo, e a morte, a causa, podemos dizer, da maior provação de Tobit, é porque ele foi enterrar um morto, porque ele foi fazer um gesto de caridade. Então veja, a morte, de alguma forma, essa realidade de que você tem a problemática de poder morrer, ou esse clima de velório o tempo inteiro, né? Coloca-nos, nesse texto, algo importante, diante da morte, diante quando você não tem mais nada. O que você vai fazer da sua vida? Recebeu um diagnóstico, o médico te deu tanto tempo de vida, e aí? O que você vai fazer da sua vida? Eu me lembro de mamãe contando para mim, eu recebi uma sentença de morte assim que eu nasci, porque eu nasci de 5 meses e 28 dias, em 83, 900 e poucas gramas, cabia dentro de um sapato, da caixa de sapato. Naquele tempo estava começando esse negócio de incubadora, deu só 72 horas de vida para o Rafael. Eu não ia chamar Rafael, eu ia chamar Marcos Aurélio. Aí uma freira foi lá, falou para minha mãe, olha filha, muda o nome desse menino para Rafael por causa do anjo, por causa do arcanjo, e Deus vai cuidar dele. E ela me batizou com conta-gotas dentro da incubadora. Eu estou aqui hoje. Foi mudado o meu nome para o nome do arcanjo Rafael, que é o meu padrinho espiritual, assim dizia a freira. Mas o médico tinha dado 72 horas de vida para mim. E detalhe, mamãe, quando me teve, ela ficou 15 dias, de 14 a 15 dias, na UTI. Minha mãe só foi me ver depois de 15 dias que eu nasci, ela nem tinha me visto ainda. Então, se eu morresse 72 horas, minha mãe nem ia reconhecer o filho dela que ela tinha gerado. Então, já tinha uma sentença. Mas a última palavra não é do homem, mas vem de Deus. Se eu estou aqui hoje, é porque o céu decretou uma outra sentença diferente de todas as expectativas humanas. Assim, meus irmãos, o que eu quero contar com essa história? É que quando chegamos no nosso limite, quando não tem mais nada, é que chegam as respostas de Deus. Quando Tobit pede a Deus a morte, Sara também, a palavra de Deus em Tobias nos diz que naquele momento, enquanto ambos pediam oração,
pediam a Deus a morte, a palavra nos diz que, naquele instante, na glória de Deus, foi ouvida a oração de ambos, do velho cego e da jovem depressiva, com angústia de morte, com vontade de perder sua vida, e a palavra diz, foi ouvida a oração de ambos, e foi enviado o arcanjo, o anjo Rafael, para curar os dois, para tirar as manchas brancas dos olhos de Tobite, a fim de que visse a luz de Deus, e dar a Sara, Tobite, a fim de que, filha de Raguel, como esposa a Tobias, filho de Tobite, livrá-la do demônio Asmodeu. Porque Tobias tinha mais direito sobre ela do que todos, quanto a pretendia. Deixa eu lhe dizer uma coisa, na angústia, quando Tobite chorava, na sua oração, ninguém escutava, ninguém via, a sua esposa não escutava, o seu filho não escutava, os amigos que ele ajudou não escutavam, ele estava murmurando, falando para Deus, o que vai acontecer com a gente? Quando os apóstolos estavam no barco, no meio da tempestade, naquela tempestade, no meio das ondas, do vento, do mar agitado, eles gritavam. Você acha que o grito deles abafava o clamor e o barulho da tempestade? Nem fazia cócegas no barulho do mar. É quando a tua oração aparentemente não faz efeito nenhum. Você abre a boca e parece que a sua oração não sobe do teto. Parece que quando você reza, abre a boca e a oração que você está fazendo não está servindo de nada, seu coração vai apertando de um jeito. Já aconteceu isso com você? Você começa a rezar, você começa a pedir, você começa a ficar desesperado, você começa a fazer jejum, você vai à missa, você confessa, você pede conselho, a um determinado momento você não tem mais nada, e você fala, e aí? Aí você abre a boca para falar com Deus, você fala, a voz não sai, e parece assim, tipo, não adianta de mais nada. É por isso que Jesus nos ensina que, quando você quiser ter alguma coisa, alguma recompensa da parte de Deus, não vai na praça, não fala na frente das pessoas, não grite em público, não faça como os fariseus. Entra na porta, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti. E ora ao teu Pai, que te vê no escondido, aonde ninguém te vê. Porque o teu Pai que te vê, que te escuta, quando ninguém te vê, quando ninguém te escuta, te recompensará. E qual é a recompensa? O Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é a verdadeira força na tribulação. Nosso Senhor nos ensina em Atos, quando ele está indo embora, ele fala para os discípulos, permanecei em Jerusalém, porque eis que descerá a força do alto, e vós sereis minhas testemunhas em todas as nações da terra. Veja, a força, o Espírito Santo é a força de Deus, o poder de Deus, é o Espírito Santo que é o nosso escudo, a nossa proteção, é aquele que é o advogado, Paráclitos, aquele que nos defende. Eu só sou forte na provação, se eu deixo com que a verdadeira força, que não é minha, mas é de Deus, enche a minha vida. Tobite e Sara começam a pedir, naquele momento, na glória de Deus, a oração de ambos é escutada, e Deus chama o arcanjo Rafael, e envia Rafael para curar a ambos. E aí, você conhece a história do arcanjo Rafael? São Rafael, que é o chefe dos anjos da guarda, a quem hoje eu invoco nessa pregação. Esse arcanjo que traz a presença da fortaleza, do conforto, da consolação. E se você quiser de fato conhecer São Rafael, na sua grandeza, conhecer, ter amizade com os santos anjos, conheça a obra do apostolado de São Rafael e os santos anjos. É só depois você me seguir no Instagram. Essa segunda-feira, agora, segunda, terça e quarta, 7, 8 e 9, eu farei 3 imersões sobre os anjos, explicando para você como você pode se relacionar melhor com o teu anjo da guarda, e com São Rafael e os arcanjos.
Mas veja, o arcanjo vem, chega como um peregrino, se apresenta na porta de Tobit, conduz o seu filho. O Tobit lembra que ele tinha emprestado um dinheiro para o primo dele há muitos anos, um dinheiro que era uma soma muito grande, só que era longe para ir, não sabia ir. Aí ele fala assim, vai lá na praça ver se você conhece alguém aí que tem um caminho para poder levar você até lá, meu filho, porque você é novo. Quando ele sai na porta de casa, ele encontra um rapaz de pé. Ele falou, tudo bem, moço? Como é que o senhor está? Tudo bem. Como é o seu nome? Ele fala, meu nome é Azarias. Azarias significa presente de Deus. Só que era São Rafael disfarçado com o nome. Porque também os anjos, eles são meio assim, FBI, meio Polícia Federal, são disfarçados. Quantas vezes você encontrou com anjos na sua vida e você nem sabe? E veja, ele fala assim, quem é você? Eu sou Azarias, sou um presente de Deus para você. E o que você precisa, ô Tobias? Não, eu estou querendo ir para a Média, é muito longe no seu caminho. Ele fala, rapaz, eu acabei de vir de lá agora. E só para você saber, eu estava na casa de Raguel, que é um dos nossos parentes lá. Raguel? Sabe aquela coisa de interior? O Raguel? O quê? Não, mas você é parente do Chico? Não, o Chico eu brincava com ele, jogava bete na rua com ele, nós brincávamos de pega-pega. Estudei com ele na escola. Então, é isso aí, então beleza, conheço lá, estava lá agora, semana passada estava lá. Nossa, eu estou precisando de ir lá, cara. Então fala para o seu pai, vai lá falar para o seu pai que eu sou parente dele, deportado também, sou um dos seus irmãos. O arcanjo São Rafael, o anjo que ensina para nós na Bíblia que nós somos irmãos dos anjos. E aí Rafael conduz o Tobias até Sara. Na hora que o velho vê, o pai da Sara vê o Tobias, fala, não, mais um. Costa, chama a Bill aí, já fala para a Bill aí que é para poder colocar na conta do pai dele, porque a Bill, vocês sabem o que é a Bill, né? A Bill lá no interior é um plano funerário que você paga 300 conto por mês a vida inteira, 40 anos você paga. Mas todo plano funerário é assim. Na hora que você morre, você paga o caixão a vida inteira. Não adianta nada você pagar o plano. É só para poder, sei lá por quê. O pobre no Brasil, estatisticamente é isso, viu? Diz que no Brasil, o brasileiro ele gasta mais em plano funerário do que em plano de saúde. Porque a gente está preocupado do jeito que para não dar trabalho. Vai morrer, pelo menos caixão tem. Túmulo não é para pegar emprestado, mas pelo menos caixão tem, né? Ai, meu Deus do céu. Eu me lembro quando meu tio morreu na pandemia, foi uma tristeza. O tio Carlinho, a vida inteira dele pagou plano de funerário. Na hora de poder enterrar o tio Carlinho, falaram que subiu o preço do caixão. Porque a gente sabe, né? Mas eu estou dizendo o seguinte, estou brincando, mas estou dizendo o seguinte. A morte, ela é uma interpelação para mim, para você, para dizer, você, com as suas forças, Rafael, não consegue nada. O velho falou assim, seguinte, chegou mais um, não posso pagar plano funerário, tem quintal em casa, já fiz o cemitério clandestino aqui em casa. Aí o coitado do Tobias, né, estou vendo os dois ali, filma aqui esses dois ali, Olha que gracinha, o Tobias e a Sara ali, tá até de preto, misericórdia, hein? Não é de luto, né? Comprou aqui na Canção Nova a camiseta. Mas olha só, olha lá, olha salva de palma, que gracinha. E aí os dois, eu falei assim, bom, se apaixonaram, né? O Tobias chega para Sara, a Sara olha para Tobias olha para Sara na janta. Se apaixona. Tobias nem teve muito problema de pedir a mãe em casamento para a filha. O pai falou assim, eu acho que o Ragal falou assim, você também? Tá bom. Meu filho, se você conseguir, vai ser uma alegria para mim, né? Minha filha está tão triste aí, não aguento mais ver ela nessa tristeza. Sobem para poder ter a noite de núpcias. São Rafael já tinha explicado, São Rafael está cuidando de tudo, ensinou Tobias a adorar no momento das núpcias.
Mas enquanto eles estavam adorando, o velho está cavando a cova no fundo do quintal. Foi cavar o túmulo. Está na palavra. De manhã eles vão lá e eles estão vivos. E aí, São Rafael reconduz Sara com Tobias, foi pobre, lascado, sem um tostão no bolso, voltou cheio de dinheiro e ainda com uma mulher bonita ainda. E quando ele volta, a palavra diz que São Rafael cura o velho Tobit, e depois ele se revela e diz: eu sou Rafael, um dos 7 que assiste à presença de Deus, e quando tu, Tobias, enterrava os mortos, levantava da tua mesa, quando você ajudava, era eu que lia as tuas orações diante de Deus, e por isso eu fui enviado a ti. E aí a palavra como Jó, Tobias te recebe 7 vezes mais do que ele teve em toda a sua vida. Ser forte na provação é descobrir na própria existência, é descobrir na sua vida, que independente de qualquer coisa, você, ao fim de tudo, tem que ter Deus como única herança da tua vida. Veja, ser forte na provação é num velório você poder ver diante dos seus olhos aquela pessoa que você amou a vida inteira partindo, mas você acreditar que um dia você vai encontrar com ela. É você entender que na morte Jesus, nosso Senhor, nos encontrou. Quis descer à mansão dos mortos para fazer daquele lugar terrível de escuridão um lugar de vida. E eu quero dizer para você que essa pregação é para você que chegou aqui agora. Para você que está me acompanhando também pela TV, pelo canal do YouTube da TV Canção Nova. Eu quero entregar essa palavra para você. Se você chegou no seu limite, se você já não tem mais respostas humanas, se já não existe mais saída para você, quando você chegou no limite, é o momento da hora de Deus. Se você chegou no teu limite, saiba que é o momento em que o anjo se levantou para interceder por você. Vocês dois são casados? Estão namorando? Vão casar? Já pediu ela em casamento? Ano que vem vai pedir? Semana que vem você vai casar? Ah, então era surpresa. Então agora o Brasil inteiro está sabendo que você ia pedir semana que vem. Que coisa linda. Olha o que São Rafael faz, hein? Já agradece, hein? Mas que Deus abençoe vocês. E se for vontade de Deus, que a vossa família seja uma família abençoada. E os vossos filhos também, viu? E o que vocês vieram aqui encontrar nesse encontro era essa pregação do pregador falando para você que São Rafael, os anjos estão cuidando de tudo. Viu? E para você também. Mas veja, nessa resposta, o anjo chega quando tudo pareceu perdido. E São Rafael está entrando na sua casa, junto com o teu anjo da guarda, intercedendo por você que já pediu e que não tem mais nada. Eu convido você a ficar de pé. Nós vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos por um momento. E se por acaso você chegou aqui, no limite, sem forças, você está no lugar certo. Porque nós precisamos de nos apresentar diante de Deus sem as nossas forças, para ter a única força que é a força do alto, o Espírito Santo. Precisamos de estar com o Senhor, como crianças. Quantas vezes você fez a experiência pequeno e talvez até mesmo com seus filhos, quando a tua criança ficou doente. Sem forças você segurou no colo, levou ao médico, enquanto tomava o soro ou o remédio você fazia carinho, enquanto ela adormecia, ou enquanto sem forças por causa daquela enfermidade, daquela gripe ou daquela pneumonia, você ao lado da cama era para ela, para a tua criança, para o teu filho, ou a sua mãe, seu pai, sua avó, foi para você. Deus sempre será para você essa presença.
quando todos se forem, quando as portas se fecharem, quando todos virarem as costas para você. O céu não é indiferente, meu amor. O céu não é indiferente às tuas lágrimas. O céu não é indiferente àqueles que te machucaram, àqueles que te feriram. Você tem Pai no céu. Você tem um Deus que cuida de você. Ser forte na provação não é ser super-homem e super-mulher, ou Mulher Maravilha, mas é esconder-se debaixo das asas do Altíssimo e fazer dele o seu refúgio. É continuar adorando mesmo quando não dá, é continuar agradecendo quando não tem motivos, é continuar louvando quando as palavras não vêm, mas olhando assim como nessa imagem, os apóstolos em meio à tempestade, o vento, o rumor, as ondas batendo no barco. Eu sempre tenho algo que é muito forte para mim, que eu digo: o som da tempestade assustadora não pode jamais fazer com que Deus não escute o gemido do teu coração. Deus está escutando aquilo que você carrega no teu coração hoje. E aqui na Canção Nova, nessa terra eucarística, o Senhor está enviando os anjos, o arcanjo São Rafael, nessa prova, nessa dor, para te lembrar que se você mesmo cego, mesmo sem nada, diante da morte, Deus está contigo e Ele irá se levantar, como alguém que se levanta em favor daquele que clamou. Ele se lembrará dos teus sacrifícios, das coisas pequenas que você fez. Hoje à noite, preparando essa pregação, escrevi um poema que diz assim: quando o céu se fecha em bruma e a alma geme em solidão, é aí que Deus nos escuta, mesmo em silêncio. É oração. Na dor, se for fiel à chama, na cruz, se houver perseverança, o que hoje é noite e lágrima, amanhã será esperança. Segura na mão de Deus. Você não morreu ainda. Você não está indo para o caixão. Mas às vezes tem situações na vida que parece que a gente morreu por dentro. Eu quero declarar em nome de Jesus aqui e para você que nos acompanha pela TV. O Senhor está dizendo para você agora, meu filho, minha filha, levanta-te, coragem, levanta desse túmulo, levanta desse lugar onde você sepultou teus sonhos, pois o Senhor está enviando os anjos, e de um modo especial, os anjos da ressurreição, para anunciar que Ele ressuscitou, e que tudo aquilo que está na sua vida, ressuscitará com Ele também. Como é? Segura na mão de Deus. Canta. Segura na mão de Deus. Segura na mão do seu irmão aí, vai. Pois ela te sustentará. Não temas, força. Não temas, Declare, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Senhor Jesus, que nesse momento o Senhor se manifeste sobre a nossa vida,
e derrame sobre todos aqueles que aqui se encontram e que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação. Que o Senhor responda enviando São Rafael e os anjos para trazer as respostas que você veio buscar. A salva de palmas para Jesus. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai.